Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Que Deus continue falando na sua vida, onde é que você esteja. Que o amor de Deus nessa noite possa ser abundante na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Depois de um louvor abençoado, onde nós louvamos ao nosso Deus, com certeza eu sei que o Senhor já falou no teu coração nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar lendo um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus, Ele vai falar no seu coração nessa noite de uma maneira especial. Porque o interessante é que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus não fica velha. Ela se renova a cada instante. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Antes de ler a palavra, eu quero estar orando. Mas mantenha a Bíblia aberta e nós vamos, após a oração, estar lendo a palavra de Deus. Senhor, em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, nós não estamos aqui, Senhor, por mérito nosso, mas nós estamos aqui pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai querido, Pai amado, nós vamos agora estar meditando mais uma vez na tua palavra. E a tua palavra é santa, Senhor, a tua palavra é pura. A tua palavra é a única palavra que transforma o coração do homem. A tua palavra é a única palavra que muda a direção do ser humano. Por isso, Senhor, fale conosco nessa noite mais uma vez, através da tua palavra. Eu quero dizer ao Senhor que de mim mesmo não sai nada. De mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas eu creio que a tua palavra, o teu Espírito Santo falará comigo e falará com a tua igreja. E falará com aqueles que estão ouvindo e assistindo, Pai, esse culto nessa noite. Quero dizer a ti, Senhor, que toda honra, toda glória, toda exaltação pertence a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Leiamos junto a palavra do Senhor. Diz assim o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pode assentar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja, quando nós lemos esse texto, que nós meditamos, inclusive no primeiro versículo, nós chegamos a uma conclusão. Nós percebemos nesse texto que os que temem a Deus, as pessoas que servem o Senhor,
que andam segundo a sua palavra, não estão isentos de passar por lutas e não estão isentos de passar por dificuldades. A Bíblia, a prova disto é que esta mulher, quando encontra com Eliseu, ela diz para ele: meu marido morreu e deixou uma dívida. A Bíblia diz que ele era um homem que temia a Deus, que vivia segundo os padrões ensinados pela Escritura Sagrada. Mas, no entanto, a Bíblia relata que ele morre e ele não teve condição de pagar a sua dívida. E ele deixa uma herança para sua esposa, uma herança que eu creio que nenhuma esposa gostaria de receber do seu marido após a sua morte. Às vezes, nós estamos servindo a Deus, somos cristãos, pensamos que estamos isentos de passar por algumas lutas, por algumas dificuldades. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que nós não estamos isentos. Eu já ouvi muitas das vezes pessoas dizendo: mas fulano, ele serve a Deus, ele é cristão, ele é crente, mas no entanto ele está passando por uma situação difícil, ele está passando por um momento difícil na sua vida. Nós não estamos isentos, nós não estamos livres de passar por lutas e por dificuldades. O motivo de servirmos a Deus, nós não servimos a Deus para não passar por lutas e dificuldades. Nós servimos a Deus, nós servimos o Senhor, porque nós o amamos. Nós servimos a Deus porque nós conhecemos esse Deus. À medida que nós conhecemos o Senhor, o nosso amor, a cada dia, ele aumenta mais para Ele. À medida que você exercita a sua fé, à medida que você vai tendo uma comunhão estreita com Deus, a comunhão bem chegada ao Senhor, o seu amor com Deus aumenta ainda mais. E mesmo que você venha passar por lutas e por dificuldades, eu tenho certeza que você passará com a certeza que a vitória chegará na sua vida, e você não terá tristeza nem aborrecimento, porque você crê, você acredita no Deus que você serve. Mas esta mulher, essa viúva, segundo a Bíblia, ela estava enfrentando um grave problema financeiro. A Bíblia não diz, a Bíblia não relata quanto tempo seu marido havia morrido. Nós acreditamos que provável seria recentemente, porque ela, quando ficou ciente, sabendo das suas condições, sabendo que ela estava sendo cobrada, ela procura o homem de Deus. Então tudo leva a crer que era recentemente que o seu marido havia falecido. Mas o certo é que ela estava endividada, e o credor estava batendo em sua porta, ameaçando a levar os seus 2 filhos, caso ela não pagasse sua dívida. E como ela ia ficar livre de uma situação tão difícil que estava vivendo? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu quero dizer que uma mulher, quando perde o seu marido, ela já leva, perde o seu companheiro, perde a pessoa que ela confiava, perde a pessoa com quem ela desabafava, com quem ela poderia contar, poderia conviver. E essa mulher, ela passou por uma situação tão difícil, que quando ela perde o marido, ela é ameaçada também de perder os filhos. E qual mãe, qual pai que gostaria de perder seus filhos em uma situação igual esta? Pegando seus filhos, ia pegar seus filhos para serem servo deles, em outras palavras, para serem escravos, por causa de uma dívida deixada pelo seu marido. Em um momento como esse, a quem você pediria socorro? A quem você pediria conselho? É caso
para a gente fazer uma reflexão. Quantas pessoas, quando passa por um momento difícil, quando está passando por uma luta muito grande, abre sua vida com qualquer um, dependendo da pessoa que você pedir ajuda, ao invés de trazer solução para o seu problema, vai piorar ainda mais a situação, ela vai expor a sua vida para outros. E por que isso acontece? Porque você foi no lugar errado e procurou a pessoa errada. Quando nós abrimos a nossa vida, quando nós falamos aquilo que está acontecendo conosco, com qualquer pessoa, nós estamos sujeitos a todas as pessoas que não são cristãs, saberem daquilo que está acontecendo com você. Tem pessoas que às vezes você conta aquilo que está acontecendo, e ela tem prazer de falar para outras pessoas, fala, está vendo aquela pessoa tal, ela está passando por essa e essa condição, ela está passando por essa e essa luta. A nossa vida, ela não pode ser aberta a qualquer um, nós não podemos desabafar aquilo que nós estamos passando por qualquer pessoa. Existe na igreja o anjo da igreja, a pessoa com quem você relacione, com quem você pode confiar, a se abrir a situação, porque com certeza o seu pastor, o nosso pastor, ele não vai expor a sua vida para outras pessoas. Você deve pensar bem naquilo que tem acontecido com você, e não expor a sua vida para vizinhos, não expor a sua vida com aqueles que não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, e nada vai poder te ajudar. Essa mulher, ela não fez o que muitos fazem. Essa mulher, ela fez diferente. Ela saiu da sua casa, diz a palavra de Deus, que ela foi no lugar certo e procurou o homem de Deus, procurou o homem certo e contou a sua situação. Quando nós procuramos, sabe, aquele que tem unção de Deus, aquela pessoa que tem vida com Deus, você pode ter certeza que você vai ter uma pessoa te ajudando, vai ter uma pessoa intercedendo pela tua vida. Nós que temos Deus do nosso lado, nós que temos temor a Deus, nós na nossa casa, no nosso lar, às vezes o outro nem está sabendo. Eu quero te dizer que às vezes alguém que está aqui nessa noite, às vezes nem sabe, mas dentro da minha casa eu dobro o meu joelho e oro pela vida dessa pessoa. Nós que temos temor a Deus, nós temos, sabe, a obrigação de estar orando e intercedendo para aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades. E essa mulher, ela vai e procura o homem de Deus, ela procura quem poderia te ajudar. A Bíblia diz que ela chega perto do homem de Deus e diz para ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, e chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eu imagino que o coração daquela mulher estava triste, o coração daquela mulher estava abatido, porque ela ainda não tinha a resposta definitiva do que ia ser a vida dela a partir daquele momento. Mas por outro lado, à medida que ela pensou em procurar alguém que poderia ajudá-la, alguém que poderia, sabe, interceder a favor dela, ela foi tranquila, porque ela tinha certeza que a resposta positiva também viria em favor da sua vida e da sua família. E a Bíblia diz que Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em sua casa. E aquela mulher não respondeu. Se fosse uma pessoa que tivesse alguma coisa, poderia ter respondido: olha, eu tenho um carro zero na garagem, eu tenho, além da minha casa que eu moro, eu tenho um outro imóvel, eu tenho uma televisão LED de 50 polegadas, eu tenho um ótimo computador, eu tenho isso, tenho aquilo. Se ela respondesse assim para Eliseu, talvez ele ia dizer para ela: olha, você volta para a tua casa e vende o imóvel que você tem, vende o apartamento que você tem sobrando, e quita suas dívidas, e fique livre desse problema. Mas ela foi realista com Eliseu, com o homem de Deus. Ela disse: olha, eu não tenho nada. A verdade, muitas das vezes, ela tem que ser dita.
a verdade nos leva à direção certa. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ela diz para o profeta: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ela usa de sinceridade, ela usa da verdade. E Deus quer que nós fazemos assim também com Ele. Eliseu vê naquela botija de azeite o ponto de partida para um milagre. Ele vê a oportunidade para mudar a vida daquela mulher, para tirar ela daquela situação difícil que ela estava passando. Ontem à noite, quando eu estava meditando na palavra e anotando esse sermão, eu fiquei pensando, sabe, como que Deus usa as pessoas, o homem de Deus, a mulher de Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus, dá luz, ilumina e sempre dá saída para qualquer situação. Se esse homem não fosse um homem instruído na palavra, se não fosse um homem que tivesse intimidade com Deus, ele não ia ter saída para essa mulher. Ele ia falar com ela: olha, a sua situação realmente é difícil, mas eu não tenho nada, eu não posso fazer nada por você. Mas aquele que serve a Deus, ele nunca vê o fim do túnel. Aquele que serve a Deus, ele nunca vê a muralha impedindo ele de passar. Ele sabe que Deus é com ele, ele sabe que Deus vai abrir as portas, Deus vai dar direção para a sua caminhada e para as suas realizações. Deus fez isso com essa mulher, Deus o abençoou. E ele disse para ela: vai e pede vaso emprestado, pede vasilhas emprestado de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vazias, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas. E o azeite parou. Oh, glória a Deus. O interessante nesse texto é que a Bíblia não diz que o azeite acabou. Já parou para pensar nisso? A Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. O milagre que Deus faz na tua vida, o milagre que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, não é um milagre limitado, não é um milagre que chegou aqui, acabou e não vai fazer mais. O milagre que Deus quer fazer na tua vida hoje, na vida daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus nessa noite, e está passando por uma dificuldade, por uma luta, eu quero te dizer que o milagre de Deus, ele não termina. O milagre de Deus, ele é dia a dia. O milagre de Deus acontece hoje, o milagre de Deus acontece à noite, acontece de manhã, quando você dorme, Deus está te protegendo, Deus está te dando vida. Você de manhã, Deus te acorda, Deus te dá fôlego de vida. O milagre de Deus, ele é permanente. Por isso nós temos que crer no nome do Senhor, por isso que nós temos que crer na palavra de Deus. Quando nós chegamos a Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho nada, não tem mais jeito para mim, aí Deus vai nos responder: você não tem nada, mas você está diante de um Deus que tem tudo. Você não tem nada, você não pode fazer nada, mas você está servindo um Deus que pode fazer tudo pela tua vida, pode fazer tudo por você. Não há situação difícil, não há nada que Deus não possa mudar. Basta você crer, basta você acreditar que Deus vai mudar a sua situação. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E nós vemos que a partir daquela botija de azeite, Deus muda aquela situação da mulher. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem solução, quando todas as portas parecem fechadas, aí chegou o momento de Deus agir. Deus age quando ele não tem mais jeito. Se você, às vezes, está nos ouvindo, e a sua situação está difícil, às vezes você não há mais jeito, pensa que não há mais saída,
Eu quero te dizer nessa noite que há saída sim, há jeito sim. Há um Deus que zela pela tua vida, há um Deus que zela pela nossa vida. E esse Deus, Ele dá jeito. É o Deus que dá jeito. É o Deus que faz o impossível acontecer no nosso meio. Oh, glória a Deus. Agora foi ela ao encontro do homem de Deus e diz: fiz como tu mandaste, e tem azeite para todo lado. Eu fico pensando que na casa daquela viúva, a partir do milagre, tinha azeite na varanda, tinha azeite no terraço, tinha azeite no porão, tinha azeite lá no meio do lote. Eu acredito que azeite era para todos os lados. E ela chega perto do homem de Deus e fala para ele o que tinha acontecido do milagre. Pense comigo, igreja. Uma mulher que estava endividada, uma mulher que estava a ponto de perder os seus 2 filhos, os seus 2 únicos companheiros que ela tinha agora, porque já havia perdido o seu marido. Agora ela já não está mais endividada, porque a Bíblia diz que Eliseu não fala com ela assim: vai, vende o azeite e fique livre das suas dívidas. Mas o homem de Deus, o profeta, fala com ela: vai, vende o azeite e viva do resto. Agora uma mulher que era endividada já não é mais endividada e tornou-se, podemos dizer, uma comerciante de azeite, uma empresária. Deus pode mudar a vida da gente, igreja. Deus pode mudar a sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. Nós servimos um Deus que quando está passando, quando está no apuro, quando as pessoas estão no apuro. Jesus estava entrando naquela cidade e tinha que pagar imposto. Ele não tinha dinheiro ali para pagar imposto. Ele fala com Pedro: olha, vai lá no mar, pega lá um peixe e abra a boca dele. Na boca dele você vai encontrar a moeda e nós vamos pagar aqui o imposto. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus rico, é um Deus poderoso, é um Deus que tira dinheiro até na boca do peixe. Por que vamos ficar duvidando do poder que há em Deus? Você que tem servido a Deus, que serve a Deus, que tomou um compromisso com o Senhor, aqui, viva uma vida, sabe, com fé, com dignidade, acreditando que Deus pode mudar, porque nós vivemos diante de um Deus que muda a nossa situação. Glória a Deus. Obediência, meus irmãos e minhas irmãs, é a chave da vitória. Ela poderia muito bem ter desistido, ter voltado de lá e simplesmente fechado a porta e dormir. Pense bem, vai lá, pega, o profeta fala com ela: vai lá e pega vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, e entra para teu quarto e deita o azeite nelas. Olha, se fosse com pessoas que não têm fé, ela ia falar: esse homem é doido, eu vim aqui para mudar a minha vida, para me ajudar. Ele fala isso comigo, mas ela não fez nenhum tipo de interrogação, ela acreditou, ela creu, e Deus operou, e Deus fez o milagre na vida dela. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus do impossível. Glória a Deus. Se você está passando por um problema, e até pensou em desistir, pensou em jogar a sua toalha, eu quero te dizer nessa noite: abra a sua boca, seja realista com Deus, Ele vai mudar a sua vida ainda hoje. Basta você acreditar, e um milagre vai acontecer na sua vida. Deus vai tornar possível aquilo que você acha que é impossível. Glória a Deus, aleluia. A primeira coisa para acontecer um milagre é você confessar a sua necessidade. Quando o profeta perguntou para ela o que ela tinha, ela disse: não tenho nada. Confesse, fala com o Senhor o que você está vivendo. Deus quer ouvir da sua boca. Deus te conhece, Deus sabe das suas limitações, sabe da sua dificuldade, mas Deus quer ouvir de você o que você está passando. Glória a Deus. Milagre, eu quero te dizer, quando o profeta pergunta para ela o que ela tinha, ela foi sincera, ela falou: não tenho nada. Milagre não é para quem tem alguma coisa, igreja. Milagre é para quem não tem nada. Se você está passando por essa situação, clame ao Senhor que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Seja o problema que for, Deus vai mudar essa situação. Milagre é quando Deus começa do zero na sua vida e faz algo maravilhoso. Não há possibilidade nenhuma e Deus entra e realiza. Esse é o Deus que nós fazemos,
que nós servimos. Esse Deus é o Deus maravilhoso. Glória a Deus. Quando confessamos a nossa necessidade, Deus faz. Quando nós abrimos a nossa boca, Deus faz o impossível. Eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu lar, com sua família, eu não sei. Talvez seja a causa na justiça, talvez uma enfermidade que já foi até desenganado pelo médico, talvez um problema no relacionamento com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Mas eu quero te dizer, nessa noite, não há nada impossível para o nosso Deus. Creia, abra-se com Deus. Deus vai fazer milagre na sua vida essa noite. Deus vai agir de maneira grande e poderosa. Eu sou prova do milagre de Deus. Deus tem feito milagre na minha vida. Às vezes quando eu penso que não vai ter mais jeito, Deus entra com providência, Deus entra com graça e as coisas acontecem. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Glórias a Deus, aleluias. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, nosso tempo é curto, eu vou acelerar. Não é só no caso dessa mulher, mas eu vejo na Bíblia uma situação também do cego de Jericó. Jesus conhecia e sabia da sua limitação, sabia que ele era cego, mas ele perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E o cego responde: eu quero ver. Jesus então disse: eu também quero. Veja, sabe, ele não pediu um carro, ele não pediu uma fazenda, ele não pediu um monte de dinheiro, ele pediu aquilo que ele queria que acontecesse para mudar a vida dele. Ele não enxergava nada, e a partir daquele momento, a primeira coisa que ele viu, Jesus na sua frente, sabe, porque ele se abriu com Deus. Nós temos que fazer a mesma coisa. Ele recebeu o milagre, porque ele confessou sua necessidade. Eu quero te dizer nessa noite, confessa a sua necessidade para Jesus. Fala com ele o que você precisa, que assim como ele operou na vida daquela mulher, na vida do cego, ele vai fazer o mesmo em sua vida. Às vezes nós confessamos nossa necessidade, nossos problemas para alguém, e essa pessoa diz para a gente: gostaria de te ajudar, mas eu não posso. Mas quando você confessa a sua necessidade para Deus, Ele não vai contar a sua vida para ninguém, Ele não vai expor a sua vida para ninguém, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ver em você o milagre acontecer, e as pessoas vão ver que a sua vida mudou, que a sua vida foi transformada. Esse é o nosso Deus. Deus é maravilhoso. Mas para que algo sobrenatural aconteça na nossa vida, é necessário expor sua vida para Deus. É necessário. A mulher cananeia, lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, está escrito: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus servos. Olha, meu irmão, minha irmã, quando essa mulher, ela respondeu desse jeito para Jesus, o coração de Jesus foi tocado. O coração de Jesus foi tocado no mais profundo, e a Bíblia diz que ele fala para essa mulher assim, então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela abriu a sua vida, ela clamou, ela chorou, ela suplicou. Sabe, muitas das vezes nós pedimos a Deus, clamamos ao Senhor, mas a nossa voz costuma não sair nem de perto da gente. Sabe, quando você clama, quando você ora, quando você leva para Jesus a sua situação, expõe para Ele, e se for preciso chorar, chore.
Se você chorar, os anjos colherão suas lágrimas. Chore, mas Deus vai olhar para a tua causa. Se você levar a sua causa para Deus, para Cristo, Deus vai te ouvir. E a sua vida não mais será a mesma. Eles poderiam ter dito ao caso do milagre também, nas bodas de Caná da Galileia. Jesus, ele está na festa de casamento, e a Bíblia diz que ele foi convidado. Ele não foi de entrão, não. Ele não foi lá só para participar do comes e bebe, não. Ele foi porque foi convidado. Ele está lá, e as pessoas chegam, a Maria chega perto dele e fala: olha, o vinho acabou. E ele ainda dá uma tirada na sua mãe e fala assim: olha, que tenho contigo, mulher? Ali ele estava mostrando o seu poder, a manifestação de Deus Todo-Poderoso, que ele era 100% Deus. E ele fala: mas mande aqui os servos, os serventes. E os serventes chegam perto dele e ele fala: pega lá talhas e enche de águas. Eles poderiam ter dito para Jesus assim: olha, Jesus, olha, nós não estamos precisando de água aqui não. A água nós temos em abundância. A água é o que não falta. Mas eles obedeceram à voz de Deus, à voz de Jesus, foram e encheram as talhas de água. E a Bíblia diz que foi o melhor vinho naquela festa de casamento, nas bodas de casamento. A obediência a Deus manifesta o poder dele na nossa vida. A obediência ao Senhor é que vai trazer mudança, que vai fazer algo acontecer na tua vida. Se a tua vida está precisando de um milagre, de um sobrenatural de Deus acontecer, obedeça ao Senhor, clame a Ele, que Ele vai fazer o impossível acontecer. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, uma breve palavra de oração, em nome de Jesus. Pai das luzes, como é bom meditar na Tua palavra, e saber que o Senhor é um Deus imutável, e saber que o Senhor é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu. A Bíblia nos diz que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Pai, às vezes falta de nós ter sinceridade contigo, falta em nós abrir o nosso coração e expor a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor entre com providência. Nos ensine, Senhor, nos modela, para que nós possamos andar segundo a Tua palavra, para que nós possamos ter a obediência como padrão na nossa vida, para que o povo de Deus possa mudar, Senhor, o seu conceito. Aqueles que servem a Deus, meu Pai, que possa mudar, Senhor, a sua direção, se não estão direcionados na Tua palavra, se estão ainda encontrando dúvida, encontrando dificuldades, achando que não há mais jeito. Pai, em nome de Jesus, muda os corações, transforme as vidas, para que o Senhor possa operar na nossa vida, para que o sobrenatural de Deus venha sobre nós acontecer. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus venha transformar a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.